A Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente de vocês são inscritos. Iremos começar o culto nessa tarde, 23/2/2026, segunda-feira, 14h39 da tarde, culto completo, que nós estamos nos ensinamentos de Atos capítulo 1. Vamos lá em Atos capítulo 1 agora. Resumo do capítulo. Lucas retoma a história de Jesus do ponto onde havia parado em seu evangelho. Lucas retorna a história de Jesus do ponto onde havia parado em seu evangelho 1:1-3. O autor centraliza a atenção na promessa do Espírito Santo na pós-ressurreição de Jesus. Tema central deste livro, VV 4:5. Os discípulos ainda estão preocupados com a chegada do reino de Jeová. Jesus os aconselha que fiquem atentos ao testemunho e lhe promete poder quando o Espírito Santo vier, não muito depois desses dias. VV 6:8. Dito isto, Jesus foi elevado de maneira visível aos céus, VV 9:11, e o pequeno grupo de crentes voltou para Jerusalém a fim de esperar a hora, VV 12:3. Na cidade, junto a outros crentes, perseverava em oração, V 14, e escolheram o homem que viria a substituir Judas, para recompor os 12 que assumiriam a liderança no testemunho da ressurreição de Cristo, VV 15:26. Versículo-chave 1:8. Poder e propósito. Aplicação pessoal. Jesus nos fortalece e nos chama ao testemunho. Conceito-chave. Ressurreição. P 737. Reino. P 380. 443. Espírito Santo. P 744. Discípulo. P 657. Sortes. P 325. Destaques. Espírito Santo. 1:2. O Evangelho de Lucas enfatiza o ministério do Espírito Santo na vida de Cristo. Em Atos, Lucas deixa claro o papel do Espírito Santo no crescimento e no desenvolvimento da jovem igreja cristã. Atos insiste frequentemente na tese dos atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos e não nos atos dos apóstolos. O Espírito Santo é mencionado em Atos 1, 2, 4, 11, 13, 15, 16, 19, 21 e 28. Esse aqui que é interessante, igual fala ali, ó. O papel do Espírito, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. O papel do Espírito Santo no crescimento e no desenvolvimento. Olha que interessante essa parte aí. Crescimento e no desenvolvimento, que o crente tem que viver. Da jovem igreja cristã. Por que ela é igreja jovem? Porque ali o ministério da igreja em outros locais estava começando. Então, os discípulos ainda estavam muito jovens para amadurecimento, né? E o povo ali também muito jovem para amadurecimento. Eles tinham que estar preparados através do Espírito Santo, entendeu? Então por isso que eu falo, o crente que não tem Espírito Santo, ele não é crente. A mulher que não tem Espírito Santo, ela não é crente. E o homem que não tem Espírito Santo não é crente. Porque tem que ter. Quando você crê, batiza, desce sobre as águas, tem que ter. Porque senão a pessoa nunca vai ter crescimento e nunca vai ter desenvolvimento. Isso é muito interessante. Isso é real e verdadeiro. Tudo que está escrito ali, ó, de crescimento e desenvolvimento, eu já passei por essa experiência. Né? Eu já passei por essa experiência. Hoje eu sou mais maduro. Hoje mais amadureci. Né?
Hoje, como diz, hoje eu sou outro Simão, não sou aquele Simão lá de 1989, de 1990, de 2000, de 2010, de 2008, 2006. Eu não sou aquele Simão, não. Hoje eu sou outro Simão de 2026. Outro Simão, mais amadurecido e que já conhece o que é crescimento e que é o desenvolvimento. É o Espírito Santo que faz isso. Por isso que eu digo, quem manda nessa igreja aqui não é homens da terra, não é mulheres da terra, não é bebê, não é criança, não é capeta, não é ninguém. É só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai que é Jeová, o Filho que é Jesus Cristo e o Espírito Santo que é pomba de fogo, o Goi, que trabalha muito mais rápido também. Olha o que é o Espírito Santo. Ele dá crescimento, é o papel dele, é o papel do Espírito Santo. É dar crescimento e desenvolvimento para a igreja. Por isso que eu falo, o Espírito Santo não mora fora de igreja não, tá? Ali está falando de igreja, ele mora dentro da igreja, mas a igreja que fala a verdade, não essas igrejas bagunceiras aí, né? Essas igrejas que ficam casando toda hora, mulher fica casando toda hora, homem casando toda hora, na bebidas alcoólicas, no forrozaiada, na fancaiada, nas drogas, no cigarro, na bebida alcoólica. Essas igrejas falsas aí, falsos profetas, falsos profetizam. Esses aí, o Espírito Santo não mora com eles não. O que mora com eles é inferno e lago de fogo. Então, o papel do Espírito Santo na vida do crente é do crente. Quem não é crente não recebe o Espírito Santo, não. Vamos lá, batizado com o Espírito, 1:5. Tá vendo a diferença do batizado com o Espírito Santo? Muitos ficam falando batizar na água. O seu batismo na água não vale nada não, tá? A gente que acha que batizar nas águas, eu tô salvo, agora eu tô limpo, agora eu sou um crente. Não, você não é crente, não. Você só passou pelas águas, mas vocês são crentes, não. Entendeu? Não confunde batismo de água com batismo do Espírito Santo. Tá? Prestou atenção ali na introdução do começo? Tá assistindo bem nessa introdução aqui? Tá assistindo bem com teus olhos? Se não tiver olhos, vai cuidar dos seus olhos, vai dar um jeito de procurar médico e vai limpar seus olhos. Tá ouvindo bem o que eu estou dizendo? Se não tiver ouvido, vai limpar seu ouvido também. Pega um cotonete, eu pego outros aparelhos, vai procurar um médico para limpar seu ouvido. E você tem cérebro para entender? Se não tiver cérebro para entender, você precisa também cuidar desse cérebro seu no médico. Ela é batizado com o Espírito Santo, tá vendo? Não é com as águas. Então, é por isso que muitos vão para o inferno e para o lago de fogo. Por quê? Tem mulheres e homens, acha, só porque que desceu sobre as águas, acha que está salvo, acha que vai morar no reino do Pai, que vai morar no novo planeta. Acha que já tem Jesus. Não, você não tem Jesus, não. Você não tem Jeová e nem o Espírito Santo. Por isso que eu falo, o batismo não salva ninguém, gente. Entendeu? O que salva é a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Batismo sobre as águas é só para servir de testemunha aquilo que Cristo falou. Mas se você for batizado com água, não é com o Espírito Santo. Entendeu? Continuando 1:5. O evento previsto para não muito depois desses dias é descrito em Atos 2, mas não está definido no capítulo. Por isso o Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu pela primeira vez sobre os discípulos, é geralmente conhecido como a data de nascimento da igreja. Vê lá, depois que a igreja foi espalhada e foi construída. A igreja existe, mas é depois que outras igrejas foram mais espalhadas. Por quê? Os discípulos eram batizados só com água. Os discípulos não tinham o Espírito Santo. Por isso que eles negaram Jesus lá na cruz. Todos abandonaram Jesus. Porque eles não tinham o Espírito Santo. Eles não estavam preparados. Eles não estavam em amadurecimento ainda.
Faltava amadurecimento. Faltava andar mais sério na palavra. Faltou isso deles. Era para eles andar mais sério na palavra. Era para eles ouvir mais o que Jesus estava dizendo do que eles ouvir eles próprios. Aquele tipo de pessoa que segue seus próprios pensamentos, cairá, perderá e vai para o inferno. Ninguém pode seguir seus próprios pensamentos, porque igual Jesus Cristo falou, sem mim vocês nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, não caça seguir seus próprios pensamentos, não. Continuando aqui, porque a pessoa tinha me chamado ali. Vou repetir que o evento previsto para não muito depois desses dias descrito em Atos 2, mas não está definido no capítulo. Por isso o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu pela primeira vez sobre os discípulos, é geralmente conhecido como a data de nascimento da igreja. Tá vendo? A data de nascimento da igreja, tá vendo? Narração não doutrina, confusão sobre o batismo do Espírito teve sua origem na transformação do fato em doutrina, a partir dos eventos em Atos e não dos ensinamentos das epístolas. A restauração do reino 6. A expectativa dos discípulos era de que Jesus estabelecesse imediatamente seu reino terreno previsto pelos profetas P. 439. Cristo não nega a visão dos profetas, antes ele redireciona sua atenção. Jeová cumprirá suas promessas constantes no Antigo Testamento. Na ocasião que lhe pareceu oportuno, os discípulos deveriam se dedicar à apresentação de Cristo ao mundo. Poder 1.8. Comunicar Cristo efetivamente exige tanto poder espiritual quanto a realização de milagre. Como é encorajador perceber que o Espírito está conosco e é Ele quem age quando compartilhamos o Senhor com outros. Olha que interessante também a palavra poder 1.8. Comunicar Cristo efetivamente exige tanto poder espiritual quanto a realização de milagre. Como é encorajador perceber que o Espírito está conosco. E é Ele quem age quando compartilhamos o Senhor Jeová, o Senhor Jesus, com os outros, tá vendo? Então é o Espírito Santo que trabalha. Por isso que eu falei, o homem e mulher que não tem o Espírito Santo não vale nada não. Vamos lá. O modelo 1.8. O versículo contém um esboço das linhas gerais do livro ao narrar proclamação. Igual que todos os dias eu estou ensinando a palavra aqui. É o Espírito Santo que está me dando força para eu falar as palavras para vocês, a palavra da verdade para vocês todos os dias. Mas é claro que eu também me esforço. Eu não deixo só o Espírito Santo me dominar, mas eu também faço a minha parte, igual a palavra fala. Que faz sua parte, que da minha eu te ajudarei. Então eu também faço a minha parte para eu receber também a melhor sabedoria, o melhor entendimento. Do Evangelho em Jerusalém, Samaria até confins da terra. Tá vendo? O Evangelho não é só lá em Jerusalém, é até os confins do mundo, até os confins do mundo. Testemunho 9. Testemunho é uma pessoa que dá evidência, martuério, ao basear seu testemunho em evento verdadeiro, de conhecimento direto e pessoal. Os apóstolos apresentaram esse tipo de evidência sobre a vida e ressurreição de Cristo. Você e eu também podemos evidenciar a obra de Jeová em nossa vida. Ascensão e a volta, 1:10. O retorno visível de Jesus ao céu é evidência de sua volta no futuro. Assim como teve condições de ir, terá amplas condições de voltar, tá vendo aí? Ele não vai voltar a primeira vez, ele vai voltar a segunda vez para buscar, tá vendo? No futuro. E nós já estamos vivendo o futuro, né? Nós já estamos vivendo o futuro. Tem pessoas que estão dormindo no tempo. O futuro já chegou há muito tempo. E ele vai aparecer qualquer hora para buscar só os escolhidos. Não todo mundo. Porque nem todo mundo vai ser salvo. É o que eu sempre já preguei e volto a falar. A pessoa tem nome, mas ela não é escolhida. A pessoa que tem nome não vai entrar lá em cima. Só vai entrar escolhido. Não aqueles que pensam que foi chamado só pelo seu nome, achando que Jesus, Jeová, Espírito Santo está com eles. Não, não está com eles não. A Trindade não está com eles não. A Trindade só está com quem é escolhido. Continuando. Todos eles perseveravam
unanimemente em oração, 12, 14 discípulos receberam a determinação de esperar, não de ficarem inativos. Quando nada mais podemos fazer, sempre haverá lugar para a oração. Exatamente, o crente tem que viver na oração. O crente que não vive em oração, ele não é crente. Ele não é crente. Esse homem, essa mulher não é crente. O crente que para de orar também não é crente. O crente tem que viver na oração, ele tem que viver no clamor. Ele tem que viver no clamor, ele tem que viver na adoração. Porque a oração é adoração também. Ele tem que estar na oração constantemente para poder vencer na vida. O Espírito Santo dá força, sim, mas o crente também tem que se virar na oração. Ele tem que buscar a oração e também tem que fazer a parte dele. Ele tem que orar, tem que clamar. Ele não pode deixar tudo para o Espírito Santo fazer, ele também tem que fazer a parte dele, orar. Ele tem que joelhar, jejuar, consagrar, estudar a palavra e viver em constante oração. Olha lá o começo, olha lá, da introdução. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. Tá vendo? As mulheres, 1,14. Em seu evangelho, Lucas teve o cuidado de mostrar o ativo envolvimento das mulheres entre os seguidores de Cristo. Em Atos, ele continua a se mostrar sensível às mulheres e ao seu papel na proclamação do evangelho. CF, especialmente AT 18, lá as mulheres. Em seu evangelho, Lucas teve o cuidado de mostrar o ativo envolvimento das mulheres entre os seguidores de Cristo. Em Atos, ele continua a se mostrar sensível às mulheres e ao seu papel na proclamação do evangelho. Tá vendo? Tinha mulheres que eram discípulos. Não estou falando dessas mulheres de hoje aí que não tem poder nenhum. Estou falando dessas mulheres aí que seguiram Jesus de verdade. Elas viram Jesus e outras começaram a chegar através do evangelho dos discípulos de Jesus Cristo e das discípulas de Jesus Cristo também. Porque homens e mulheres estavam unidos naquela igreja, naquela época, para pregar a palavra da verdade até os confins da terra, né? Igual está escrito. Então, as mulheres também têm um papel também no evangelho, né? Mas eu estou falando de mulheres igual essas aí da época, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, cheio da glória, cheio de luz, cheio de entendimento, cheio de discernimento, cheio de visão, cheio de sabedoria. Entendeu? Não é igual essas de hoje aí que infelizmente não vale nada. Nem para dentro de casa, nem para a igreja. Né? Não serve para ser obreiro, nem para a igreja. E não serve nem para morar dentro de casa. Né? Então essas aí da época, sim. Essas aí tem valor gigantesco. Aí eu posso falar delas. Dessas aí eu posso falar. Né? Aí quem fala para vocês que a mulher não tem papel nenhum no evangelho é um mentiroso. É um falso irmão, falsa irmã, que nunca estudou a palavra, que nunca amadureceu. As mulheres têm papel, sim, fundamental. O que é fundamental? Elas também podem participar do evangelho, podem pregar o evangelho e podem cultuar junto com os irmãos também, que são os discípulos. Elas podem fazer o mesmo papel dos discípulos, pregar o evangelho, cantar, orar, ensinar. Mas é só mulheres que são escolhidas, igual aí, ó, escolhida para a obra. Para a obra. Entendeu? É por isso que o pastor Simão Santo não casa com qualquer mulher nos dias de hoje. Como é que eu vou casar com qualquer mulheres nos dias de hoje? Ainda mais mulheres que não têm Espírito Santo é problema para pastor, é problema para a igreja, é problema para a igreja, é problema para o pastor e problema para a casa do pastor. Como é que o pastor vai casar com mulheres que não têm Espírito Santo, que não têm visão, não tem sabedoria? É desastre na hora. Por isso que o pastor Simão Santo não casa com qualquer mulher ainda mais nos dias de hoje, os dias atuais de hoje, que as mulheres não respeitam mais os homens. Né? As mulheres passaram do limite. Né? Hoje as mulheres não têm mais crédito mais. Né? Mentem muito, falam mentira muito, e eu tenho experiência nisso mesmo.
Eu tenho experiência nisso aí. Mentem mesmo, fala mentira mesmo. E depois coloca como nada aconteceu. E depois coloca como se tivesse a coisa, não aconteceu nada. E a coisa não funciona assim. Então, é por isso, e eu dou glória a Deus, que eu não casei até hoje, eu dou glória a Deus, dou graças a Deus. Porque do jeito que eu estou vendo, é milhares de divórcios para toda parte, não é só o Brasil, para toda parte do mundo. Então, eu dou graça, dou glória que eu não me casei com qualquer mulher, né? Que eu não fui na onda daqueles lá que tava pensando na época lá. Casa, ainda bem que eu não olhei eles. Eu olhei mais a espiritualidade. E eu ganhei mais lucro. Hoje eu ganho mais lucro. Então, o pastor não pode casar com qualquer mulher. E não tem essa de pessoa falar assim, o pastor ele tem que ser pastor quando ele casa. Não. O pastor, ele não precisa, para ser pastor, não precisa casar, não. Que Jesus, ele nunca casou. Jesus sempre foi o pastor sem casar. Então, gente, vai seguir a palavra. É o que eu sempre falo, vai estudar a palavra. Vai seguir palavra. Entendeu? Para de ficar ouvindo homens e mulheres que não tem Espírito Santo, gente. Vai estudar a palavra, vai praticar a palavra, faz igual para os irmãos santos, vai aprender a cultuar na palavra, estudar a palavra, para vocês melhorar de vida. Entendeu? A gente que, igual eu que estou na obra aqui, eu não posso casar com qualquer mulher mesmo, eu não posso ter diálogo com qualquer mulher mesmo. Entendeu? Então, não pode. Então, tem que ser mulher cheia do Espírito Santo, igual a palavra está escrita ali, ó. Essas aí que viveram no Evangelho de verdade. Não é essas de hoje que só tem capa, só tem camuflagem, mas não tem nada do Criador, não. Como diz, não tem nada para encantar, não. Entendeu? Continuando, o destino de Judas 1,18. O texto não entra em conflito com a narrativa de Mateus. Judas se enforcou, mas a corda se rompeu e seu corpo arrebentou-se com a queda. Oração e sorte 1:23 e 26. Os apóstolos encontraram 2 candidatos qualificados para participar do grupo, mas não conheciam a escolha de Jeová. Este é o último relato em quem a determinação da vontade de Jeová acontece por lançamento de sortes. Depois da vinda do Espírito, não havia mais necessidade para tal. Tá vendo? Quando o Espírito Santo está no controle, tudo fica fácil. Quando o Espírito Santo está no controle, aí fica fácil. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto. Em Atos capítulo 1, dos ensinamentos da tua palavra. Abençoa somente os inscritos e abençoa somente os dizimistas e ofertantes dessa obra. Amém e amém. E nós estamos aprendendo, somente quando eu falo nós, somente os inscritos. Nós estamos aprendendo, tópico focalizado no esboço, Jerusalém, Samaria, gentios, mundo e prisão. É o que nós estamos aprendendo. Até o próximo culto à noite, que eu estarei de volta com força completo. Até lá, que não para é jamais. Mas aprendeu, né? O verdadeiro crente, ele vive, nessa palavra, versículo-chave 1:8, poder e propósito. E a aplicação pessoal, Jesus nos fortalece e nos chama ao testemunhar. Aqui só testemunha a verdade, porque aqui vive no poder e propósito. Aqui não vive igual vocês do outro lado aí, parado no tempo e perdendo tempo, e indo pro lago de fogo e indo pro inferno. Então até o próximo culto e o próximo vídeo.